Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui nas nossas redes sociais, em parceria com Realize Concursos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre mais um ponto da norma da corregedoria. Na verdade, nós estamos indo para a gravação do ponto 3, aqui do terceiro tópico da parte 3 do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Esse conteúdo é focado para você que vai prestar o concurso de oficial de justiça do TJ São Paulo, tá bom? E como de costume, todo o material que o professor está utilizando, ele está nesse QR Code aqui que está do lado. Basta você fotografar esse QR Code, você vai acessar todos esses slides, tá bom? Bom, professor, eu estou assistindo o seu conteúdo aí, os seus vídeos, pelo celular, não dá para acessar o QR Code. Fica tranquilo, aqui embaixo ó, vai ter a descrição desse vídeo, basta você clicar nela, você também vai para a mesma página, tá bom? Você consegue acessar todo esse conteúdo. Vamos lá, se você quiser também adicionar o professor nas redes sociais, basta você fotografar esse QR Code, o link também está na parte da descrição do vídeo, tá bom? E você consegue acessar as redes sociais do professor, tanto o canal do Instagram, meu Telegram exclusivo aí só para alunos do professor, onde eu disponibilizo aí conteúdos diferenciados só para quem é aluno efetivamente inscrito no nosso canal do Telegram. Beleza? Tranquilo? Não esquece, já que você está aí também nas redes sociais assistindo nossa live, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com alguém aí, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho para receber as notificações. E, professor, e se eu não curti a aula? Beleza, no final você deixa o dislike, mas deixa agora já para você não esquecer e ajudar o professor no engajamento do nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, de todos os pontos que eu vou gravar para você sobre as normas da corregedoria, esse tópico é um dos mais importantes. Você vai perceber por que ele é bastante importante. Ó. Ele fala exatamente dos oficiais de justiça. Então esse tópico ele vai abordar exatamente quais são efetivamente as suas incumbências, tá bom? Então eu vou começar a trazer com você essas atribuições e vamos analisando aí, evoluindo ao longo da nossa aula. Vamos lá. 994, incumbe oficial de justiça executar pessoalmente as ordens dos juízes a quem estiver subordinado e exercer as funções inerentes ao seu cargo. Então, executar as ordens do juiz, o juiz determina que o oficial de justiça cumpra as suas ordens, então ele vai cumprir aquelas do qual ele estiver subordinado, bem como aquelas atribuições que decorrem do próprio cargo de oficial de justiça, que ele vai cumprir as determinações do magistrado. Vamos lá? 994, inciso 2, comparecer diariamente ao ofício ou ao setor correspondente ao juízo em que estiver lotado, registrar presença em nível de ponto ou ponto biométrico e aí permanecer à disposição do juiz, quando e como escalado, ressalvada a fixação de periodicidade diversa para registro da presença, a cargo do corregedor permanente da unidade judiciária que estiver vinculado, ou oficial de justiça, à vista de fundamentada análise das peculiaridades, condições do serviço e vedada a ausência de registro de presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos, o que deverá ser observado na comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Então, vamos lá. Esse dispositivo, ele traz aqui a realidade do serviço do oficial de justiça. Então, você acredita que vai de vez em nunca no cartório, no ofício ou no juízo, tá completamente enganado. Você vai, existe uma escala diferente aqui para você. Então, vamos lá. A regra é essa daqui, ó. A regra é o comparecimento diário. Então você vai comparecer diário ao ofício ou ao setor onde você estiver vinculado, inclusive com assinatura do livro de ponto ou leitor do biométrico, tá bom? Entretanto, essa regra de ir diuturnamente, ela pode ser flexibilizada, tá bom? Ela pode ser flexibilizada quando? Dá uma olhadinha aqui, ó, na nossa ressalva, ressalvada, fixação de periodicidade diversa, ou seja, diferente, sendo que nessa peculiaridade, nessa circunstância diversa, você pode ir esporadicamente ao nosso ofício ou ao local onde você estiver lotado, mas você não pode. Olha aqui ó, a peculiaridade, ó. Olha a peculiaridade aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Sendo vedada a ausência de registro de presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos. Ou seja, você necessariamente não pode ficar mais de 2 dias fora do local onde você estiver lotado, tá bom? Então, uma peculiaridade aí bem diferente para o oficial de justiça. Vamos lá. 994, inciso 3, incumbe ao oficial de justiça auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Então, ele auxilia o juiz na manutenção da ordem nas audiências, nos locais onde estiver exercendo a sua função.
Vamos lá, inciso 4, estar presente aos plantões judiciais, quando escalado, incluindo a presença em audiência, nesta última hipótese, quando assim for fundamentadamente determinado pelo juiz do feito, nos autos de um processo judicial específico. Então perceba, está de plantão, vai ter que comparecer. Agora, para você estar presente dentro da sala de audiência, dentro do local onde o magistrado estiver conduzindo a audiência, só se houver a solicitação. Um exemplo clássico aqui é a figura do tribunal do júri. Dentro do tribunal do júri, o oficial de justiça ele auxilia na condução dos trabalhos, dando ajuda ao magistrado, tá bom? Vamos lá, próximo inciso, incumbe ao oficial, ressalvadas as atribuições do oficial de portaria dos auditórios e das astas públicas, realizar, sob a fiscalização do juiz, apenas em situações excepcionalíssimas e desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, os leilões judiciais, passando às respectivas certidões. Então perceba, o nosso oficial de justiça ele pode fazer leilões, mas não é a primeira pessoa, é só e tão somente diante dos impedimentos e impossibilidade dos demais indivíduos, tá bom? Vamos lá. Incumbe ao oficial de justiça certificar em mandato proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber. Então, quando você for oficial de justiça cumprir uma determinação judicial e uma das partes fizer uma proposta de autocomposição, você vai tomar nota e vai enviar isso ao juízo para que seja designado a audiência cabível, se for o caso, tá bom? Vamos lá, incumbe ao oficial de justiça acessar o e-mail institucional diariamente. Então é importante aí acessar o e-mail institucional diariamente. Isso, na verdade, nem precisava falar, né? É obrigação nossa, mas está consignado aí, ó. É vedada a designação de oficial de justiça exclusivamente ou em sistema de rodízio para atuação no controle do acesso a gabinete de juízes ou à sala de audiência, bem como para coadjuvar o juiz do feito da manutenção da ordem em audiência, ressalvadas as exceções previstas no inciso 4 desse artigo, que nós vimos. Então perceba, o oficial de justiça, ele não é porteiro, ele não controla o acesso, então ele vai exercer a função de oficial de justiça, que é ajudar o juiz na manutenção da ordem, tá bom? Beleza? 994 é bastante importante para você que está prestando o concurso do TJ São Paulo. Vamos lá, 995. Em toda vara ou setor, os mandatos serão distribuídos na forma regulamentada pela Corregedoria Geral de Justiça, a cada um dos oficiais de justiça neles lotados e em exercício. Então perceba, a Corregedoria Geral de Justiça, a CGJ, ela vai determinar como vai ser cumprido os respectivos mandatos em cada um dos locais. E você vai perceber que vai tendo peculiaridades de acordo com a realidade de cada uma das comarcas, das varas, dos foros, tá bom? Vamos lá, avançando. Parágrafo 1º. Os mandatos serão retirados pelo oficial de justiça diariamente, ou sempre que registrar a presença, caso a periodicidade seja diversa, mediante carga. Então perceba, você vai ter que fazer carga dos processos. A regra é que seja diariamente, salvo quando houver uma determinação para você trabalhar numa escala diferenciada. Então você tem que fazer isso diariamente ou nos dias que você tiver na escala. Vamos lá? Inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial, os mandatos serão cumpridos dentro de 45 dias, ressalvado o prazo menor genérico por determinação do juiz corregedor permanente da SAD, a Secretaria Administrativa de Distribuição de Mandatos, ou, onde não houver, do oficial do ofício judicial. Então, o prazo para cumprimento do mandato é 45 dias. Nós já falamos isso na parte 2 da nossa aula. Se você quiser rever, basta acessar os vídeos anteriores, tá bom? Agora, pode ser que você tenha um prazo menor. Esse prazo menor, ele pode ser determinado pelo juiz corregedor permanente ou pode ser determinado pelo próprio ofício da onde você estiver lotado, tá bom? Então, pode ter um prazo menor, nunca maior do que 45 dias. Vamos lá? Em se tratando de mandato destinado à intimação para audiência de conciliação ou mediação, o cumprimento e devolução será efetivados até 20 dias úteis antes da data designada. Então, bastante cuidado aqui, são dias úteis, tá bom? São dias úteis. Quando a lei quer utilizar, a nossa norma quer utilizar dia útil, ela é muito clara, dia útil. Se ela não fala nada, nós estamos comentando de dias corridos, tá bom? Vamos lá, próxima figura para nós aqui, vamos ao parágrafo 4º. Em se tratando de mandato destinado à intimação para qualquer outra audiência,
O cumprimento e devolução será efetivados até 10 dias úteis antes da data designada, salvo determinação contrária do juízo do feito. Então nós vamos ter aí possibilidade também de outras audiências que não seja a audiência de conciliação e mediação, podendo ser cumprida no prazo de 10 dias úteis antes da audiência. Vamos lá, parágrafo 5º. Todos os mandatos expedidos em processo criminal de réu preso serão cumpridos dentro de 3 dias, salvo determinação contrária do juiz do feito. Então aqui é a peculiaridade. Eu estou falando de processo criminal, âmbito de incidência do Código de Processo Penal, e o meu réu está preso. Se eu estou tramitando o processo e o réu está preso aqui, ele está provavelmente preso na prisão preventiva. Qual que é o prazo que você vai ter para cumprir? 3 dias. Úteis ou corridos? Corridos, porque a nossa norma não fala nada, então são 3 dias corridos, salvo se houver determinação contrária, tanto do nosso magistrado do processo, para que você cumpra no prazo menor ou outro estabelecido por ele, tá bom? Vamos lá, avançando aí nosso parágrafo 6º, são vedadas a devolução dos mandatos sem cumprimento, beleza? A pedido de qualquer interessado e a sua passagem de um para outro oficial de justiça, diretamente, salvo ordem do juiz do feito, cuja ocorrência será certificada nos autos. Então aqui são vedações, são coisas do qual você não pode cumprir. Então, o que é vedado? Primeiro, devolução do mandato sem cumprido, tá bom? Segundo, a pedido de qualquer interessado e a sua passagem de um para outro oficial de justiça. Então, também é proibido aqui, ó, a passagem, eu vou colocar aqui, mas entenda que é tudo, do nosso mandato de um para outro oficial de justiça, a não ser que você tenha uma ordem judicial específica para esse fim. Então, não pode devolver o mandato sem cumprir, não pode passar o mandato para outra pessoa, a não ser para outro oficial, a não ser que haja uma determinação judicial nesse sentido. Caso contrário, você não poderá passá-lo, tá bom? Vamos lá? Parágrafo 7º do nosso 995, é vedado a indicação de oficial de justiça pela parte ou por seu procurador, bem como a prática de se atribuir os mandatos de dia ao oficial de justiça de plantão, ressalvado, nessa última situação, as hipóteses de evidente urgência e em que haja expresso deferimento pelo juiz da causa. Então aqui é bem bacana, é bem interessante aqui. Primeira coisa, o oficial de justiça, ele não vai ser indicado pela parte ou por seus procuradores. Por quê? O oficial de justiça é um funcionário do tribunal. Ele vai cumprir a ordem no momento que chega no fluxo normal de trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, o oficial de justiça, ele trabalha em plantão, tá bom? Hoje, por força da audiência de custódia, os oficiais de justiça, eles trabalham esquema de plantão na audiência de custódia, e nós temos também a figura dos plantões judiciais, que é sábados, domingos e feriados, das 9 às 13 horas. Então, o oficial de justiça do plantão, ele vai cumprir coisa do plantão, salvo se tiver alguma determinação de urgência feita em sentido oposto. Se não tiver, ele vai ser mandado para os oficiais de justiça que estão trabalhando ordinariamente naquele fórum, naquela comarca, naquela região, tá bom? Vamos lá. Vencido o prazo, o oficial de justiça devolverá o mandato ao cartório, certificando os motivos da demora ou do descumprimento. Então perceba, o nosso oficial de justiça, ele tem que cumprir. Se não cumprir no prazo fixado pelo nosso magistrado, e nós vimos aí o prazo é de até 45 dias, existem as peculiaridades que nós falamos, ele devolve o mandado e certifica. Fala o porquê ele não cumpriu no prazo, o que aconteceu para ter essa demora, tá bom? Vamos lá, parágrafo 9º. O mandato só poderá ficar retido com o oficial de justiça, além do prazo, mediante autorização escrita do juiz do feito. Então perceba, além do prazo, os prazos fixados, nós acabamos de ver, só pode ficar retido com o oficial de justiça se houver autorização escrita do magistrado. Caso contrário, você não pode ficar com mais de 45 dias. Então, recebeu, cumpra no prazo. Maioria de regra, 45 dias, salvo os prazos de 20 e 10 dias, outros que nós vimos. Agora, se não tiver o juiz permitir, você pode extrapolar o prazo de 45 dias, desde que haja uma autorização expressa nesse sentido, tá bom? Se não tiver, você não pode ficar. Vamos lá. Parágrafo 10. No cumprimento remoto de mandatos em unidades prisionais ou internação, serão observados o que segue. Cumprimento remoto. Cumprimento remoto é o cumprimento feito por videochamada, tá bom? Videochamada, por redes diversas, tá bom? Usando aí o Teams, o Meet ou outras plataformas. Hoje ficou muito comum por conta da pandemia. O que eu vou observar? Ó,
O oficial de justiça fará o agendamento no prazo de 48 horas após o recebimento, na forma da comunicação do comunicado específico. O cumprimento do ato deverá ser efetivado em até 7 dias úteis. Então, para o cumprimento remoto, o oficial de justiça tem até 7 dias úteis para cumprir esse prazo. Lembrando que ele vai fazer o agendamento do local onde o réu estiver sendo mantido no sistema prisional ou na medida de internação, junto ao sistema penitenciário, tá bom? Vamos lá. Próxima figura aqui, inciso 2. Em caso de agendamento por prazo superior a 7 dias úteis, então passou a partir do contato, o oficial de justiça certificará nos autos, com anexação da resposta da unidade, podendo o juiz do feito aguardar a data ou converter o cumprimento do mandato em presencial, por decisão nos autos, comunicando a SAD, a SADIN, ou onde não houver, diretamente ao ofício. Então, se for um caso urgente e por acaso o nosso presídio marcou para mais de 7 dias úteis, para além de 7 dias, o próprio juiz do feito, ao receber a comunicação do oficial, converte a nossa diligência remota em diligência presencial. E o oficial de justiça vai ter que cumprir presencialmente, tá bom? Lembrando que isso é uma faculdade do nosso magistrado poder ou não realizar esse procedimento. Vamos lá. Inciso 3. Na hipótese de conversão do cumprimento em presencial a ser efetivado em comarca diversa, não contígua, determinará o juiz do feito a devolução do mandato sem cumprimento e a expedição de carta precatória. Então perceba, aqui nós temos uma peculiaridade, tá bom? Nós temos uma peculiaridade que o mandato vai ser cumprido na forma presencial em uma comarca diversa, não contígua, ou seja, não é uma comarca próxima, não é uma comarca contígua, não é uma comarca do lado. Então, nesse caso, vai devolver esse mandato remoto para o juiz vai determinar a expedição da carta precatória para ser cumprido perante o juízo deprecado, tá bom? Deprecante, deprecado, perfeito, que recebe para que ele cumpra aí a nossa determinação. Vamos lá, próxima providência aqui, 995, inciso 10. A conversão do cumprimento remoto em presencial será informado pelo oficial de justiça à unidade prisional e de internação da mesma forma do agendamento, para a liberação da data. Então perceba, o oficial de justiça não vai fazer remoto, porque o juiz entendeu que era possível fazer presencial. O oficial de justiça informa o presídio, nesse dia libera a data para outra pessoa, eu não vou precisar utilizá-la. Vamos lá? O procedimento desse parágrafo será observado para o cumprimento remoto, direto pelo ofício judicial, na forma do 1245, parágrafo 4º, tá bom? 1245, parágrafo 4º, ele vai estar para nós aí nas últimas sessões, o professor vai tratar aí, ele é o último item, tá bom? Ele é o tomo 1, capítulos 11, seção 7, do seu edital, tá bom? Então nós não vamos abordar ele porque será abordado no momento futuro. Vamos lá. 995, parágrafo 11. Aqui olha a peculiaridade. No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então qual que é a diferença aqui? Os mandatos referidos às medidas protetivas de urgência decretadas deverão ser cumpridas no prazo máximo de 48 horas, distribuídos na região de plantão. Então, essa daqui é uma peculiaridade onde eu tenho cumprimento mandado de violência doméstica e familiar. Então, eu vou determinar o seu cumprimento no período de 48 horas. O período de 48 horas ele é bem enxuto, ele é bem curto aqui, justamente para garantir que haja efetivamente o cumprimento dessa medida por parte do nosso oficial de justiça, tá bom? Lembrando que violência doméstica e familiar é uma situação bastante peculiar que vai determinar e que vai demandar bastante atenção do oficial de justiça no momento em que ele estiver cumprindo essa determinação, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aqui. Próxima figura, inciso 2 aqui do nosso conteúdo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, os mandatos de intimação da vítima a que se refere o artigo 440-A da norma da Corregedoria Geral de Justiça, que nós falamos aí nas aulas passadas, tá bom? Ele tem uma pequena peculiaridade aí, serão cumpridos de forma imediata, distribuído em regime de plantão. Então aqui nós vamos estar cumprindo aí essas determinações de uma forma diferenciada, então tem que cumprir da forma mais rápida possível. O 440A nós falamos na parte 2 do nosso vídeo, então o professor também não vai abordar com você. Mas lembra, nesses casos o cumprimento é imediato, distribuído inclusive no regime de plantão, para que seja cumprido mais rápido, tá bom? Vamos lá, 996, seguindo.
Antes de entrar no gozo de licença ou qualquer outro afastamento, o oficial de justiça devolverá todos os mandatos em seu poder, observados parágrafo 1º e 2º desse artigo. Então perceba, licença ou afastamento, o oficial de justiça não pode ter acervo, não pode ter o expediente com ele. Então o que ele vai fazer? Nessa circunstância, ele vai tomar as providências necessárias para não ficar com mandatos, senão ficar guardando o cumprimento por ele de algo que não vai estar com ele. Vamos lá, tanto parágrafo 1º quanto parágrafo 2º nos determinam as providências que têm que ser observadas. Vamos enxergá-las aqui, ó. Oficial de justiça não receberão mandatos nos 15 dias antecedentes às suas férias marcadas na escala e ao gozo de licença-prêmio e horas credoras. Nas duas hipóteses, pelo período ininterrupto equivalente ao bloco mínimo permitido para o gozo das férias, tá bom? Nesse prazo, cumprirão os mandatos anteriores recebidos e só poderão entrar em férias em gozo de licença, prêmio e horas credoras sem nenhum mandato em mãos, vedada a baixa para redistribuição. Então vamos lá, bem simples, nos 15 dias que antecede o seu afastamento de férias ou alguma licença para gozo de férias ou horas credoras, você não recebe mais. Nesse período você vai ter que cumprir todos os mandatos que você tem à sua disposição, tem que cumprir todos. E sendo que, caso falte algum, você vai continuar cumprindo e não terá férias, não terá licença enquanto você não cumprir. Justamente porque, olha a parte final, é vedada a baixa, ou seja, você devolver o nosso mandato para redistribuição para outro oficial de justiça, porque aí é sacanagem, você vai sair de férias ou vai ter esse gozo e você vai passar para outro cumprir a sua obrigação? Não pode. Enquanto você não zerar, você não tira as férias, tá bom? Então é bastante importante esse artigo para o seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 2º. Se as férias marcadas em escala ou gozo de licença-prêmio ou horas credoras forem com o recesso, período ininterrupto de descanso, a distribuição dos mandatos cessará 15 dias, será nos 15 dias que antecede o recesso, tá bom? Então alguns acabam tirando aí as férias junto com o recesso, o gozo junto com o recesso, justamente aí para você ter um período diferenciado, então você vai parar 15 dias antes do recesso. É uma peculiaridade aqui, um detalhe que possa ser importante para ti em prova. Vamos lá, parágrafo 3º. Durante os prazos previstos no parágrafos 1º e 2º, os oficiais de justiça não serão escalados para plantões, na forma do 1051 e 1127. Por que não vai ser escalado para plantão? Porque não tem condições dele cumprir, uma vez que ele está se deslocando, está tendo esse período para cessar a sua prestação de serviço para gozar uma licença ou uma férias, tá bom? Vamos lá, 997, é vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. Então isso aqui é importante, ó, guarda isso aqui é importante. Eu costumo brincar nas normas estaduais, nas normas internas, eu falo assim, ó, se tem artigo, com certeza tem história. Se tem artigo, mas tem certeza que tem história. Olha essa redação, você até consegue imaginar a história, ó. É vedado ao oficial de justiça receber qualquer numerário diretamente da parte. Então, perceba, é proibido ao oficial de justiça receber qualquer valor da parte. Por quê? Vamos dizer assim de uma forma muito simples, tá bom? Sem qualquer tipo de conotação pejorativa, mas o oficial de justiça é um mensageiro, ele não é o cobrador, ele é só o mensageiro, ele vai levar a determinação do juiz. Ele não vai receber nada em nome de ninguém, então ele não pode receber. Se tem artigo, tem história, certamente deve vários oficiais de justiça que receberam numerários, tá bom? E o pior, pegaram para eles, provavelmente praticando aí os crimes praticados por funcionários contra a administração em geral. Vamos lá. As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento dos mandatos, ressalvado aqueles relativos à condução, será adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. Então vamos lá, existe aí na sua prova a Lei 11.608, é uma lei que o professor também se comprometeu em gravar, eu vou gravar, vou deixar disponível no nosso site para você, que fala das taxas judiciárias, como você vai arrecadar, não é prova explicando como se utiliza o sistema, é bem superficial, mas esses valores da taxa judiciária será recolhido por guias que vai ser endereçada ao oficial de justiça, tá bom? Vamos lá, parágrafo 1º do 998. Vencido o prazo para o cumprimento do mandato sem efetuado o depósito a que se refere o caput, o oficial o devolverá, certificando a ocorrência. Ou seja, se não pagar o depósito, ressalvados casos de justiça gratuita, o oficial não vai cumprir, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandato,
deverá, desde logo, especificá-lo, indicando o dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nessa hipótese depósito para tais diligências. Por que não vai ter diligência, não vai ter depósito? Porque o cumprimento do mandato é quem vai oferecer os meios, é o próprio interessado, é que ele vai oferecer os meios para deslocamento do oficial, etc. Então, nessas circunstâncias, não tem nenhum problema de não ter o depósito, porque a parte interessada vai oferecer os meios necessários para o oficial de justiça cumprir a determinação, tá bom? Vamos lá, 999. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante a apresentação da carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. Então, bastante cuidado. A carteira funcional, ela é obrigatória em todas as diligências. E a carteira funcional vai ter o nome, vai ter o registro do nosso servidor, né, o registro funcional, o RF dele, trazendo aí a matrícula do funcionário perante o Tribunal de Justiça. Então, é obrigatório. Por quê? A sua carteira funcional, ela comprova que ele é agente público, tá bom? Como é um documento público, goza de fé pública, tá bom? Vamos lá. Artigo 1000, olha, artigo 1000 aqui. O oficial de justiça, ao efetuar qualquer ato de cientificação, como citação, intimação, notificação, no caso de o cientificado não exarar sua nota da ciência, que é a assinatura, tá bom? Deverá certificar pormenorizadamente tal ocorrência no mandato, incluída a descrição física sucinta em que de quem se recusou. Então, perceba, o oficial de justiça vai cumprir uma citação, uma intimação, uma notificação. E a pessoa que vai receber fala, eu não vou assinar não. Ele se recusa à assinatura. Não tem problema, o oficial vai certificar isso no mandato e vai trazer a descrição física desta pessoa que se recusou. Justamente para que no futuro saiba quem realmente é ou tenha um mínimo de noção se ele realmente é o responsável por isso, tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo, artigo 1001 aí para nós. Na citação por hora certa, o oficial de justiça certificará os dias e horários em que o réu foi procurado, descrevendo minuciosamente todos os fatos e circunstâncias que despertarão a suspeita de ocultação e fazendo a citação de preferência em pessoa da família. Vamos lá, artigo riquíssimo para a prova. Só um detalhe, a citação por hora certa não é uma determinação do juiz, ele é uma faculdade do oficial de justiça, então o juiz deixa o oficial à disposição caso ele queira fazer. Mas quem vai entender se é caso ou não é o próprio oficial de justiça, tá bom? Segundo ponto aqui, quando ele for fazer a citação por hora certa, é esperado que o réu esteja lá e ele vai descrever toda essa situação de forma minuciosa. Se o réu não tiver para receber a citação por hora certa, o que ele vai fazer? O oficial ele vai entregar preferencialmente, tá bom? Aqui ó, no caso da citação, preferencialmente a pessoa da família. Preferência na verdade, eu prefiro a pessoa da família a outros, mas preferência não é exclusivamente, tá bom? Não estamos falando de exclusividade, mas sim de preferência. Agora, perceba que a nossa essência é cumprir o mandato por hora certa. Para que tenha o cumprimento desse mandato por hora certa, o oficial ele vai descrever minuciosamente todos os fatos e as circunstâncias que despertam a suspeita de ocultação do nosso indivíduo. Olha, por que eu acho que ele está se ocultando? O que me levou a acreditar? Ele vai descrever tudo isso de forma minuciosa, tá bom? Vamos lá, avançando para o artigo 1002 para você. Na citação de pessoa jurídica ou sociedade sem personalidade jurídica, serão observados os incisos 6 e 7 do artigo 12 do CPC, nós não vamos falar porque extrapola o nosso conteúdo, cercando-se a diligência das cautelas necessárias no sentido de evitar prejuízo à parte. Então aqui eu estou falando de citação, mas a peculiaridade dessa citação é que ela é feita de uma pessoa jurídica ou de uma sociedade sem personalidade jurídica. Ele tem que tomar todas as diligências necessárias para evitar qualquer prejuízo às partes dentro desse processo. Vamos lá, artigo 1003. O oficial de justiça, ao proceder à citação, inclusive as por hora certa e, em especial, a investidura de depositário de bens, exigirá a exibição de documento de identidade do citado e do depositário, anotando nos autos lavrados dos respectivos números. Então, vamos lá. Dois momentos diferentes. Primeiro momento da citação.
Quando nós falamos da citação, a citação é o momento onde o oficial de justiça vai dar ciência à parte contrária de que existe uma ação contra ele. Então é importante que ele saiba quem é a pessoa. Então, quando o oficial de justiça providenciar a citação, ele vai exigir que esta pessoa, que esse indivíduo, exiba o seu documento de identidade. Então, exiba o seu documento de identidade, o oficial de justiça vai tomar nota, vai anotar esses dados todos, para que de manhã, futuramente, consiga chegar a quem exatamente é esta pessoa, caso seja necessário. E uma segunda circunstância aqui, ó, é a investidura de depositário de bens. Então, o oficial de justiça foi cumprir um depósito, foi cumprir um mandado de apreensão de algum bem ou cumprir alguma determinação judicial e ele precisa nomear um depositário. É aquilo que vulgarmente nós chamamos de fiel depositário. É a pessoa que vai ter a incumbência de guardar o bem, de proteger esse bem, para que, no futuro, ele seja utilizado aí para cumprir a determinação judicial. Quase sempre, o próprio oficial de justiça, ao cumprir essa figura, ele nomeia como depositário o próprio dono do bem. É possível, mas não necessariamente o será, tá bom? Nesse caso, o depositário, que é a pessoa que estiver aí recebendo em depósito, tem que exibir também o seu documento de identidade. Exibir o documento de identidade para saber quem é essa pessoa no momento futuro, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo, parágrafo 1º do 1003, nas ações de despejo, verificando se trata de imóvel de habilitação coletiva multifamiliar, o oficial de justiça dará ciência a todos os ocupantes do imóvel, que serão identificados e certificará a respeito. Então aqui é uma ação de despejo, a ação de despejo guarda relação com a lei de locação, não é isso? Então está cumprindo o despejo, a nossa norma não especifica qual o motivo do despejo, tá bom? É uma circunstância genérica, e ele vai estar, ao cumprir essa ação de despejo, deparando-se com imóvel que é habilitação coletiva multifamiliar, ou seja, habitação de diversas pessoas e diversas famílias. Então, tem várias famílias ali morando naquele local. O que o oficial de justiça vai fazer? Dá uma olhadinha, ele dará ciência a todos os ocupantes. Então, ele dará ciência da ação de despejo a todos os ocupantes do imóvel, vai identificar quem são essas pessoas e vai certificar. Por que é importante você identificar? Essas pessoas têm que ser chamadas para compor a sessão de despejo, caso não tenha constatado o nome delas na nossa inicial, tá bom? E vai certificar toda essa circunstância e vai enviar para o magistrado. Vamos lá, parágrafo 2º do 1003. Nas ações possessórias em que figure o polo passivo grande número de pessoas, o oficial de justiça deverá efetuar a citação pessoal dos ocupantes, que forem encontrados no local, os quais deverão ser procurados no local por uma única vez, certificando-se. Então aqui as ações possessórias, por algum motivo alguma das ações possessórias teve que ser manejado, então nesse caso tem muitas pessoas no local. Ele vai ter que cumprir a citação pessoal, ele vai efetuar a citação de forma pessoal dos ocupantes. Quais deles? Os que estiverem no local. Então os que estiverem no local, ele vai cumprir. Quantas vezes ele vai voltar ao local? Uma vez só, uma única vez, justamente se ele fica indo e voltando todas as vezes, tá bom? Vamos lá, 1004. Antes do oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, esgotará todos os meios de concretização, especificando-os na certidão de diligência efetuada. Então perceba, não é a mera impossibilidade que vai fazer que o oficial devolva o mandato. Ele vai tentar todas as formas. Se não conseguir realizar por todos os meios que ele vislumbra, aí sim ele certifica que não dá, foi negativo. Então, exemplo mais clássico, o oficial de justiça vai com prestação, vai de manhã, vai de tarde, vai à noite, vai em horários alternativos, liga para a pessoa, tenta adotar todas as providências. Não conseguiu, ele vai certificar tudo isso e devolve, tá bom? Se não optar por cumprimento no nosso exemplo aqui da citação por hora certa, tá? Então, bastante importante isso aqui. Ele não pode, a primeira em sabor, não consegui, tô devolvendo. Não, ele tem que tentar, de todas as formas, cumprir esse mandato. Vamos lá? Quando houver mais de um ato determinado no mandato, ou seja, 2, 3 atos, e entre um e outro houver interregno superior a 7 dias úteis, transcorrido ou a transcorrer durante o cumprimento, o oficial de justiça, sem devolução, lavrará no sistema certidão intermediária sobre o quanto já praticou em 24 horas, mantido em seu poder o mandato para a prática do ato seguinte, ressalvado cobrança sem cumprimento pelo juiz do feito.
aqui eu lembro das minhas aulas, é o princípio Jack. Vamos cortar por partes. Se ele tiver que cumprir vários atos, entre um e o outro tenha prazo de mais de 7 dias úteis, ele vai cumprindo, e ao final do cumprimento do primeiro, em 24 horas, ele vai alimentar o sistema de certidão intermediária, falando, já fiz isso, já fiz aquilo. Vai deixar de cumprir apenas, então, somente se o juiz solicitar a devolução desse mandato, tá bom? Vamos lá, parágrafo não, artigo 1005. Considera-se não praticado para fins de ressarcimento de despesas o ato que infringir o requerimento estabelecido nesse capítulo. Então, não praticado para fins de ressarcimento. Então, é possível que tenha que ressarcir aí os atos se não cumprir as determinações estabelecidas na norma da corregedoria, tá bom? Vamos lá, já arrumando para o final do nosso bloco aqui, do nosso bloco 3, 1005A. Os números de telefones celulares do oficial de justiça que devam estar atualizados, 1050, constarão em rol e ficarão à disposição de terceiros para agendamento de diligência, que possam ou devam acompanhar na Secretaria de Administração dos nossos mandatos ou onde não houver do ofício judicial. Então, bastante cuidado, tá bom? Essa questão do celular é bastante importante. O oficial de justiça tem que ter o seu telefone à disposição das pessoas para que ele consiga cumprir aí essas diligências caso seja necessário, tá bom? Mas, professor, o oficial de justiça é obrigado a dar o número de telefone? Os oficiais que eu conheço, o que eles fazem? Eles mantêm o número pessoal para a família, para os amigos, e mantêm o número profissional, como se fosse um WhatsApp business, sabe? Business, para cumprir essas determinações. Então ele acaba utilizando um outro número, é dele, ele usa também, como sempre, mas ele acaba separando aí para não ter o seu telefone pessoal, não é isso? Agora vamos lá. O oficial de justiça poderá recusar o repasse do número de telefone celular a terceiros? Pode, tá bom? Pode. Por mensagem eletrônica ao chefe do SADM ou, onde não houver, ao escrivão judicial. Beleza, ele pode se recusar, não tem problema. Ele tem que mandar mensagem eletrônica avisando, conhecido como e-mail também, tá bom? Nessa hipótese, deverá ser comunicado ao corregedor permanente, a que vinculado, que determinará sua presença no fórum diariamente ou na forma de escala, a seu critério, com um período mínimo de 1 hora de permanência e em horário fixo dentro do expediente forense, cuja informação ficará disponível a terceiro para agendamento das diligências. Olha, não vou passar meu número, mas eu posso ser localizado nesse horário, nesses dias, nesse momento, no fórum, tá bom? Tranquilo? Bacana? Conteúdo top? Gostou da nossa aula? Então vamos lá, se você gostou do nosso conteúdo e você ainda não deu like, deixa o like aqui, professor, compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha esse conteúdo com alguém, tá bem? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e também ativa o sininho aí para receber as notificações dos outros vídeos, dos outros conteúdos que o professor posta dentro do nosso canal, tá bom? Vamos lá, agora o professor vai deixar um QR Code aqui para você, tá? Esse QR Code é para você fazer críticas, sugestões, elogios, dúvidas e ajudar o professor na EPP, que é a Evolução Pessoal Permanente, tá bom? Se você quiser, esse link também está aqui na descrição do nosso vídeo. Para acessar as redes sociais do professor, mesma coisa, ó. Esse daqui é o QR Code de todas as minhas redes sociais e se você quiser também, se você estiver assistindo pelo celular, basta você clicar aqui na descrição, você acessa todo o conteúdo, especial lá o canal do Instagram e o Telegram do professor, onde tem um conteúdo bastante legal para você. Beleza? Tranquilo? Então agradeço aí a sua participação, a sua paciência de estar aqui na nossa live e um forte abraço a você. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!